A agenda lotada, ela tem um segredo. Sabe qual que é o segredo da agenda lotada? Quando a gente fala de agenda lotada dentro da psicologia, não tem nada a ver com você não ter tempo para nada, com você não conseguir se organizar, com você estar sempre sobrecarregada. Muito pelo contrário. Você ter a tua agenda lotada na psicologia te mostra e te comunica liberdade, te comunica prosperidade, te comunica liberdade de tempo. Por quê? Porque quando você entende que uma agenda lotada não é aquela que você não dá conta nem de carregar, as coisas começam a se alinhar. Então, para que você conquiste a tua agenda lotada, para que você possa dizer, eu sou uma psico de agenda lotada, sabe o que você precisa fazer? Você precisa definir um número. Como assim, Fran, um número? Um número de escassez. O que isso significa? Que você precisa ter clareza de quantos pacientes você deseja colocar na tua agenda para que pontue para você que essa agenda está lotada. Então, é a gente entender quantas vagas a gente quer abrir. E isso, inclusive, auxilia no nosso processo de venda. Por quê? Porque, de repente, você botou que o teu número de escassez são 10 pacientes e você tem só mais duas vagas na tua agenda. Olha que massa, quando a pessoa pergunta e diz, olha, eu só tenho mais 2 vagas na minha agenda, eu tenho tal horário e tal horário. Olha o tanto de escassez, isso é gatilho mental. Tudo isso entra também no processo de venda. Então, olha que massa que fica. Tu entende? Olha, a pessoa diz, nossa senhora, só tem esses 2 horários aqui. Entende? Então, ó, segredo da agenda lotada. Defina teu número de escassez. Qual é o número de pacientes que você deseja atender de verdade? Mas para você definir isso, existem alguns passos. Você não simplesmente decide, vai ser X. Não, você tem que fazer cálculo para definir teu número de escassez. Por quê? Porque de repente você num belo dia decide que seu número de escassez são 5 pacientes. Mas aí, de repente, com 5 pacientes, você não paga todas as suas contas, os cursos que você tem que fazer, sei lá, as suas despesas pessoais, e aí ferrou. Então, fundamental que você tenha um planejamento, entenda o que é esse número de escassez. Quantos pacientes você precisa atender, em qual valor, para que você realmente tenha o faturamento que você precisa através da nossa profissão. E aí você começa a ter clareza. Esses aqui são cálculos que eu nunca fiz. Eu não tinha a menor ideia quando eu comecei. Esses cálculos são os primeiros cálculos que as minhas mentoradas fazem quando elas entram no Viver de Psico. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem direção, quando a gente não sabe exatamente para onde é que a gente está indo, como que a gente sabe que essa é a rota certa? Como que eu sei que eu estou dando o passo certo se eu não sei se é ali que eu quero chegar? Então, antes de tudo, você precisa saber onde você quer chegar. Entenda o que é uma agenda lotada para você. Uma agenda lotada para você são quantos? São 10 pacientes? São 15 pacientes? São 5 pacientes? Quanto você vai cobrar por sessão de cada um desses pacientes? Para que fique congruente para você, para que o teu faturamento dê conta de todas as despesas que você tem, para que você possa viver bem e confortável da tua profissão, para que te sobre, para que você possa guardar, para que você possa fazer as tuas reservas. Tudo isso é importante e precisa estar nesse cálculo. Então, mais importante do que você sair atendendo, feito uma doida, só vou atender, sem nenhum planejamento, é você já planejar e começar a atender de forma estratégica. Aí você já entra com o preço congruente, porque de repente você começa naquele precinho bem pequenininho. A gente vai ter uma live de precificação, tá? O objetivo hoje é a gente entender o que é agenda lotada e quais são os segredos aí para você se aproximar da tua ou para você conquistar a tua. Então, fundamental, o planejamento, alinhar o teu número de escassez, entender quantos pacientes você quer captar e a quanto, para que daí sim você chegue no momento de ter a tua lista de espera. Senão você nunca vai ser um psico com lista de espera. Você nunca vai ser um psico de agenda lotada. Por quê? Porque tu não sabe qual é o fim da tua agenda.